Hoje quero falar um pouco com os irmãos sobre alguns provérbios que nos ajudam a organizar a nossa vida de modo a que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que estivermos fazendo. Porque nós esperamos pela volta do Senhor para alcançarmos as moradas eternas, onde estará o Senhor e o seu brilho para nos conduzir em triunfo. Mas enquanto não chegamos às mansões celestiais, vivemos nestas casas terreais, tanto no nosso corpo mortal quanto no contexto geral da natureza e do ambiente onde nós vivemos. A Bíblia diz que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade naquela dimensão celestial. Todas estas coisas também passarão por uma transformação, e a grande verdade é que estaremos com o Senhor naquela ocasião. Por ora estamos aqui, e o Senhor diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, enfrentar o mundo, porque eu enfrentei e venci. Vocês também têm possibilidade de enfrentar e vencer. Então quero falar não daquele momento glorioso eterno, mas quero falar desse dia a dia da vida, onde nós vamos tendo que construir passo a passo a nossa caminhada, até chegarmos, como disse a Natália na canção, até chegarmos ao tempo final. Enquanto estamos caminhando aqui, considerem esses 4 pilares importantes na construção da sua vida pessoal, da sua vida relacional, da sua vida social, da sua vida espiritual, da sua vida emocional. É importante. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, o provérbio de número 10, o capítulo 10, verso 9. Provérbios 10, 9. Então vamos começar pensando: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Eu fiquei pensando como que a palavra de Deus é poderosa, como que ela, bem compreendida, pode produzir um bem tão grande nas nossas vidas. A Bíblia não diz que a palavra de Deus é como uma espada penetrante, que vai até o interior da nossa alma, que é a nossa vida consciente, vai até a intimidade da nossa constituição orgânica e tira de dentro para fora as intenções dos nossos corações, as motivações dos nossos corações. Não é assim? A Bíblia não é uma espada penetrante? Ela penetra até o interior da nossa alma, vai lá dentro. E ela tira de dentro para fora as motivações do coração, as intenções do coração. Quando a palavra de Deus vai lá e tira para fora, ela tem a intenção de que nós vejamos o que está lá dentro. O que a palavra de Deus quer? Quer nos revelar o nosso mundo interior. Quer nos revelar o nosso homem interior. Quer mostrar como é o velho homem. E quer mostrar como deve ser o novo homem criado em verdadeira equidade, retidão e justiça. Então a palavra de Deus tem essa função de vasculhar o homem no seu interior e dar para ele um autorretrato, uma percepção de quem ele é, de como ele vive, e de como ele poderia ser, e de como ele poderia viver, né? O salmista faz uma oração muito poderosa sobre isso. Ele diz: sonda-me, ó Pai, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, se há alguma disfuncionalidade dentro de mim, e guia-me pelos caminhos eternos. Sonda-me e conhece-me. Olha para dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. Se houver, traz à luz, me dá consciência disso, tira isso e me habilita para as moradas eternas. Então a palavra de Deus tem esse conteúdo de avaliação do nosso mundo interior. Porque a Bíblia diz: tal qual o homem pensa no seu interior,
assim Ele é. Nós caminhamos, pois, na direção dos nossos pensamentos. Nós caminhamos na direção das nossas palavras. Nós caminhamos na direção das nossas obras. Nós caminhamos na direção daquilo que constitui a nossa própria identidade, o nosso próprio caráter. É nessa direção que a gente acaba caminhando. Mas o fato é que nós somos um mundo muito complexo. Dentro de nós não existe só um jardim criado por Deus, onde Ele nos colocou, e nós vivemos as bênçãos da sua liderança permanentemente, né? Fosse assim, seria maravilhoso. Mas dentro de nós existem muitas contradições. Dentro de nós existem muitas situações conflitantes. Por isso que nós precisamos sempre ter a palavra de Deus, ter o Espírito de Deus, avaliando o interior das nossas vidas, trazendo isso para fazermos uma leitura de nós mesmos e habilitar-nos a tomar decisões, fazer escolhas que ajustem nossas vidas aos princípios de Deus. E assim nós vamos garantindo que, na compreensão da palavra de Deus, na liderança do Espírito Santo, nós vamos fazendo as escolhas certas e construindo a vida de acordo com os propósitos de Deus, preparando-nos para a eternidade. Então, nesse versículo que nós colocamos aí, quem anda em integridade, ele anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será condenado. Eu tenho aqui o 10 verso 9, né? Não, aliás, façam a gentileza, bota aí o 10 verso 12 primeiro, só para eu voltar um pouquinho, 10 verso 12. Olha, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Outra versão diz, o ódio excita o conflito, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Então, não tem problema uma tradução ser mais enfática aqui ou ali, mas a ideia é que aqui nós temos duas ideias principais. A primeira ideia é o ódio excita a contenda. O ódio motiva a contenda. O ódio motiva o problema. O ódio motiva as dificuldades relacionais. O ódio está ocupando uma situação. Agora, o escritor diz, mas, aquele mais é muito importante, uma conjunção adversativa. Mas, ou seja, ela é contrária ao que diz em cima, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, se por um lado existe o ódio produzindo a contenda, existe o amor produzindo uma superação das transgressões e das dificuldades. Então, são palavras conflitantes, porque elas estão revelando o nosso interior. Elas não estão revelando o mundo objetivo, elas estão revelando o mundo subjetivo, porque o ódio nasce no coração do homem. O ódio nasce na intimidade do ser humano. O ódio nasce na nossa particularidade, na nossa singularidade. É dentro de cada um de nós que nasce a raiz do ódio, da amargura, da revolta. É dentro de cada um de nós, mas também é dentro de cada um de nós que o amor acontece. É dentro de cada um de nós que o amor vai vicejar, vai crescer, vai desenvolver. Então, estas duas experiências são contraditórias, porque elas representam a contradição humana. Porque nós tanto podemos ser pessoas que odeiam, como podemos ser pessoas que amam. E interessante que a gente, às vezes, é alternativo. Ora odeia, ora ama. Ora odeia, ora ama. E a Bíblia diz que um homem não pode, como uma fonte, não pode deitar água doce e salgada. Deitar água doce e salgada. Então, porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o que a palavra está dizendo? Faça uma análise da sua intimidade. Permita que o Espírito Santo adentre os pórticos da sua individualidade, da sua intimidade. Deixe a palavra de Deus como uma espada penetrante entrar lá dentro da sua experiência pessoal e deixe que essa palavra e esse Espírito Santo traga para fora
e coloque diante dos seus olhos uma leitura do que você é lá dentro, do que lá dentro acontece. E se tem algum conflito lá dentro, alguma coisa que precisa ser resolvida. Quando acontece isso, então nós podemos ver pelas motivações do nosso coração, pelas nossas atitudes, pelas nossas falas, pelos nossos relacionamentos, enfim, por tudo que acontece, nós podemos fazer uma leitura e verificar se nós estamos predominantemente alimentando o ódio, a raiva, o rancor, ou se nós estamos predominantemente alimentando a benignidade, a bondade, o amor, né? Então estas coisas vindas à tona nos ajuda a fazer uma leitura de quem nós somos. Então o ódio é a mãe do conflito, o amor é o pai da superação das transgressões, das violações. Então hoje esse versículo podia nos ajudar. O que está predominando na vida de cada um de nós, no que diz respeito aos nossos relacionamentos interpessoais? O que predomina dentro de nós em relação às relações sociais, familiares, as relações com a sociedade, as relações com o mundo que está além da nossa intimidade? Como é que as nossas janelas da alma se abrem para o mundo? Como é que nós olhamos o mundo, com que filtro, com que olhar nós olhamos o mundo objetivamente? Com ódio, com revolta, com violência, com rancor, com amargura? Ou com amor, com benignidade, com paciência, com perseverança? E se o que está dentro de nós nos motiva a amar e frutificar o amor, ou a odiar e frutificar o ódio, a revolta? Então é muito importante que a palavra de Deus se transforme para nós num instrumento de avaliação do nosso homem interior. Porque a Bíblia diz que muitas vezes você vai ter que se desvestir do seu homem velho e terá que vestir-se de um homem novo. Porque a Bíblia diz que é possível que quem esteja estacionado dentro das quatro paredes do seu coração seja um homem velho, com hábitos velhos, com sentimentos velhos, e que são mais identificados com o rancor, a raiz de amargura, o ódio, do que com as raízes da benignidade, porque Paulo diz que a igreja tem que ser enraizada, arraigada, fundamentada em amor. Então este é o princípio predominante na compreensão bíblica. O amor é que deve reger as nossas relações em contraposição ao ódio, ao rancor, à raiva e assim sucessivamente. Toda vez que você tiver um ódio, toda vez que você tiver um rancor, toda vez que você tiver uma raiva, toda vez que você precisar ou querer levantar a voz, pare e pense qual é a motivação do meu coração. Porque Jesus uma vez ficou irado, mas ele dizia: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira é uma forma de você fazer uma leitura do que está te indignando, mas não pode ser um sentimento que se transforma em ódio, em raiva, em rancor. Temos que ter, pois, o amor predominantemente liderando a nossa vida. Até porque o ódio é obra da carne, mas o amor é a essência de Deus, porque Deus é amor. Deus não é ódio, Deus é amor. Então o ódio é algo diferente da essência de Deus, mas é possível estar acoplado à sua experiência pessoal. Mas não é um bom amigo. Dormir com o ódio, com a raiva, com a mágoa, não é dormir com o melhor companheiro da sua vida. É dormir com aquele câncer emocional que te destrói, que te machuca. E se não machuca no momento, machuca depois. Mas todo o ódio, todo o rancor, ele vai cobrar o preço mais tarde. Por isso que a Bíblia diz assim: não permita que nenhuma raiz de amargura cresça dentro do seu coração,
porque ela contamina a sua vida e contamina todo mundo ao seu redor. Então tem de arrancar essa raiz de amargura e deixar que o bom semeador semeie a palavra do Evangelho e que ela frutifique o fruto do Espírito. Então, agora passe para o 10:9, aquele que nós tínhamos antes. Então o ódio fique de fora e o amor prevaleça, certo? Primeiro ponto para construir uma vida saudável, uma vida de bom relacionamento, né? Predominância do amor, da benignidade, da bondade. O 10:9 diz assim, ó, quem anda em integridade estará seguro, ou será seguro. Mas o que perverte os seus caminhos, esse será conhecido. E eu peguei uma versão um pouco diferente dessa aí, ó. Diz assim, quem anda em sinceridade. A minha versão tradicional, quem anda em sinceridade. Sinceridade é uma palavra originária de uma compreensão antiga que vem de sincera, quer dizer, sem cera. É como quem anda em sinceridade, anda sem cera. É como criasse uma cera, criasse uma máscara, e a sinceridade seria a retirada daquela máscara, para que aparecesse o corpo não coberto com a máscara, com a cera, mas tirando a máscara, aparecesse o rosto como ele é. Quem anda em sinceridade, verdade, né? Integridade, outra coisa importante. O que é a integridade? O que é íntegro? Íntegro quer dizer inteiro, completo. O indivíduo é íntegro quando ele está inteiro. Não é uma pessoa dividida. Se ódio e amor estão brigando dentro de você, está faltando esta integridade, essa identidade íntegra, inteira. É importante então que a gente tenha uma sensação de integridade, de ser inteiro. Tanto que diz quando uma pessoa é correta, ela é íntegra, porque a compreensão é que há uma identidade, há um caráter, que é íntegro, que é inteiro, que é coerente, que é correto. Se a coisa está fragmentada, então ela está desintegrada. Então uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. Por isso que a Bíblia diz, seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, a desintegração é essa ruptura do ser, a ruptura do tecido social, do tecido emocional, do tecido familiar. Toda essa desintegração, essa fragmentação, desestabiliza a unidade, a união. Então, por isso que a Bíblia diz que toda casa dividida não subsiste. Não quer dizer que não existam diferenças, mas quer dizer que existe a maneira certa de lidar com as diferenças. Existe a maneira certa de construir o entendimento. Uma vez o Senhor chamou o profeta e disse, vinde, façamos juntos nosso arrazoado, expõe os teus motivos a ver se eu posso te justificar. Então Deus nos chama para um diálogo, para tratar das diferenças, das dificuldades. Porém, isso quando levado à raiz de amargura, ou do ódio, ou da revolta, então não há coerência nessa integridade, há uma dispersão das partes que não têm o interesse de buscar essa integridade. Por isso que o sábio diz, quem anda na integridade, na sinceridade, na verdade, ele vai andar mais seguro do que quem anda pervertendo os caminhos. Perverter os caminhos aí é sinônimo dessa fragmentação, sem que haja uma unidade capaz de produzir a estabilidade, conforme é o fundamento da casa, que sendo dividida, não subsiste. Então é preciso que a gente entenda que a gente tem a bênção da palavra, o poder da palavra, para que nós possamos confessar as nossas culpas uns aos outros, para sermos sarados. Precisamos levar as cargas uns dos outros, para cumprirmos a lei de Cristo. Então, precisamos dessa solidariedade, para que nós possamos, entendendo as diferenças, contrapô-las e criar uma síntese nova, um projeto novo, uma ideia nova, que mostre que é possível viver harmonicamente.
É importante que o homem saiba transcender as suas limitações, porque Deus nos deu essa capacidade de imaginar, de sonhar, de planejar, de perceber. Mas é importantíssimo que nós tenhamos uma base comum. Qual é? O Senhor que está nos altos céus, a gente pode orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, não é o reino dos homens, é o reino de Deus, que vai alcançar o coração dos homens e vai dizer, bem-aventurado todo aquele que de boa vontade recebe o reino de Deus e administra o reino de Deus para entendimento entre as pessoas. Paz na terra paz na terra aos homens de boa vontade, não é assim que diz o texto? Paz na terra aos homens de boa vontade. Então, boa vontade é o contrário do ódio. Boa vontade é a disponibilidade do ato amoroso para construir a convergência. Porque a convergência produz a união, enquanto que a divergência produz a ruptura e o rompimento. E no rompimento, nós somos como casas divididas. Isso, pessoalmente, se dentro de você existe um conflito, e o conflito é complicado, porque o conflito faz você, os caminhos, o seu caminho, o que perverte os caminhos, olha aqui na minha tradução diz assim, o que perverte os caminhos será conhecido. Na minha versão diz, será exposto ao ridículo. Será exposto ao ridículo. Então essa tradução de uma NVI, por exemplo, ela mostra que não é só o fato que será conhecido, mas o que vai ser conhecido? O que vai ser conhecido é o resultado da perversão do caminho. Não é o resultado da obra de Deus, é o resultado da desobra humana. Aí o texto vai dizer assim, o que anda perante o Senhor, ele terá integridade, será seguro, ele terá honra. O que perverte o seu caminho terá a desonra. É uma coisa certa, não tem muito o que fazer. Se Deus tem um caminho certo e eu sigo esse caminho, a Bíblia diz que eu terei segurança. Mas se eu perverto esses caminhos, a Bíblia diz que eu terei desonra, serei desonrado. Por isso que o pecado faz a gente se esconder. Não é isso que aconteceu com Adão e com a Eva quando eles pecaram? Eles se esconderam. Por quê? Porque eles sentiram que haviam feito a coisa errada. E quando faz a coisa errada, tem as consequências. A gente fica com medo, com a vergonha, com a desonra. Por isso que esse provérbio diz, quem anda na sinceridade, quem anda na integridade, é seguro, anda tranquilo. Mesmo que ande com dificuldade, mas o seu coração está em paz. Mas o que perverte os caminhos do Senhor, os caminhos estabelecidos, esses serão desonrados, serão desqualificados. Então, a palavra aí, é aquele mais lá, que é a mesma conjunção adversativa. Uma coisa é adversária da outra coisa. E a palavra está dizendo, se você está nesse caminho, não está nesse. E se está nesse, não está nesse. Então você sempre vai ter que fazer uma leitura de que caminho você está e de que caminho a palavra te recomenda estar. Pode ser que ao fazer a avaliação você disse, eu estou na primeira parte do caminho. Então estou de acordo com a palavra. Então glória a Deus. Então avaliei, eu estou na segunda parte do caminho. Então estou fora do caminho. Então eu não quero andar fora do caminho. Então eu faço o mea culpa, mea máxima culpa e peço ao Senhor perdão por essa desintegridade, por essa desintegração do meu ser que devia estar uno perante o Senhor e se desintegrou por escolher caminhos diferentes dos caminhos do Senhor. Descoordenei os meus caminhos. Então, é sempre uma avaliação do homem interior e é sempre uma adequação. Se do lado de fora eu quero andar na integridade, tenho que ter obras compatíveis com a integridade. Se do lado de dentro eu quero andar na perversão dos caminhos, minhas obras serão diversas da integridade e da sinceridade. É importante nós estarmos bem conscientes disso.
Não quer dizer que tenhamos que pensar todos igualmente do mesmo jeito, mas todos nós devemos ter um nível de coerência, de respeito e de relacionabilidade para que nós possamos construir juntos. Porque às vezes é no encontro das ideias, é no desencontro das compreensões, mas na capacidade de diálogo e de entendimento que nós evoluímos para uma síntese diferenciada. Aliás, a ciência sempre trabalhou assim. A ciência tem uma tese que ela julga verdadeira. Alguém vem e contrapõe essa tese, cria uma antítese, uma antitese, uma antítese, e contrapõe a essa tese. Essa tese em contraposição a essa antítese em contraposição a essa tese cria uma síntese. Essa síntese é o resultado desse embate. Essa síntese vira uma tese, que vai ser contraposta a outra antítese, e no embate cria uma outra tese, e assim a ciência vai avançando, vai evoluindo. Ninguém domina a ciência toda num tempo só e num lugar só, porque ela é dinâmica, assim como as relações humanas são dinâmicas. Às vezes, a pessoa com quem eu não me dou hoje, amanhã, mediante um diálogo, um entendimento, eu passo a me dar e passo a ser uma pessoa saudável. Por isso que existem os aconselhamentos, aconselhamento psicológico, aconselhamento pastoral, né? Por isso que existe, porque às vezes as pessoas estão com verdades sinceras, mas diferentes, e não conseguem dialogar entre si. Às vezes, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, a pessoa consegue se enxergar, consegue ver as diferenças, unifica a sua identidade, o seu interesse, o seu propósito, e assim surge uma etapa nova na relação. Não quer dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, não vai desandar de novo. Desanda, porque é dinâmico, porque é orgânico, não é uma coisa estática. A ciência, as relações interpessoais, tudo evolui, e evolui de maneira inteligente e sensata. Então pode haver muitas narrativas que solapam essa base, mas elas não contribuem com nada. O que contribui é a sinceridade, a integridade, a verdade, é a transparência das intenções do coração, para buscar aqui ou acolá uma solução inteligente, sensata e boa. É isso que faz uma igreja prosperar, que faz uma igreja crescer, que faz uma família prosperar, que faz uma família. Não é aquele que briga mais e melhor no meio dos outros. É aquele que tem mais humildade para supor que tudo é verdadeiro na mente de todo mundo. As coisas ruins e as coisas boas. E que todo mundo tem a capacidade de abandonar as coisas ruins e abraçar as coisas boas. E essa seleção vem da sinceridade do coração, do embate das ideias, dos diálogos. Por isso que o versículo tem um contraponto. Ele faz um contraponto. Ó. Quem anda em sinceridade está seguro, mas quem perverte o caminho está exposto a uma situação né, de desonra e de descaminho, né? Vamos passar para o 3, verso 10, 13, bota aí, 10, 13. Então, nos lábios do prudente, então nós estávamos falando lá da integridade, né? Agora tem que ter a prudência. Se você vai ser uma pessoa íntegra, mas imprudente, você vai botar tudo a perder. Se você for uma pessoa verdadeira, mas não souber expressar a sua verdade, você vai naufragar o barco. Então, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara vai para as costas do que tem falta de bom senso. Então, quem tem falta de bom senso, então vai ser punido com a vara. Mas quem é prudente vai encontrar sabedoria. Então a sabedoria, ela pode ser cultivada, mas ela precisa de ter por trás dela pessoas prudentes, pessoas sensatas, pessoas responsáveis, pessoas humildes, pessoas que não pensam só em si, mas pensam no conjunto. É importante isso para construir algo de valor eterno, de valor duradouro, né? Mas para aquele que é falta de entendimento, falta de bom senso, né? Olha, os lábios prudentes, nos lábios dos prudentes se acha sabedoria, mas a vara, disciplina, é para as costas daquele que não tem bom senso. Então aprendemos aí que nós devemos ter diálogo, mas devemos ter prudência.
Prudência é um princípio precioso na palavra de Deus. A gente tem que ser prudente. E tem que saber falar, porque está falando dos lábios. Às vezes você diz uma grande verdade, mas a maneira como você diz é tão agressiva, violenta ou odienta, que aquela verdade se perdeu, porque ela se revestiu de um outro sentimento maior, que não é a verdade, mas é essa agressividade, essa raiva, essa revolta. E é verdade que muitas vezes nós podemos ficar zangados com as coisas, e Jesus disse mesmo, a gente pode ficar irado, mas não deve pecar. Uma coisa é a ira, que é reflexo da minha indignação com uma situação. Outra coisa é transformar isso no pecado de ódio, revolta, violência. Isso é diferente. Então a palavra nos ensina, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, a ira não é uma coisa para perdurar na vida da gente, é só para sinalizar a indignação, para você se dar conta de que por que razão você, até que você formule um argumento sólido e íntegro, para que você possa então se contrapor àquilo que está irando o seu coração, buscando uma solução sensata, inteligente. Essa é a base do aconselhamento de toda a palavra de Deus, né? Buscar esse entendimento. Quando Deus pretende nos salvar pela pessoa de Jesus Cristo, Ele não chega chutando a porta do nosso coração, entrando de qualquer maneira, enraivecido por causa das nossas pecaminosidades, por causa dos nossos erros. Ele não chega chutando a porta, Ele chama a gente para um diálogo. Ele diz, eu estou à porta, eu bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo. Ainda que os seus pecados sejam tão vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a alva neve. Então existe solução para os conflitos, mas por trás dos conflitos tem que haver a humildade, a pessoa com os seus sentimentos corretos, com seus compromissos espirituais, com a sua liderança do Espírito, com a sua orientação da palavra. Porque isso é que vai nos ajudar. A Bíblia diz assim, a arrogância, o orgulho precede a ruína, a queda. Mas a humildade precede a honra. Então o orgulho precede a queda. Então quem tem orgulho já sabe que vai ter uma queda. Quem tem arrogância já sabe que vai ter uma queda. Agora, quem tem humildade já sabe que vai ter honra. A Bíblia diz isso. Então, o que eu vou escolher? A ação humilde, a humildade diante do outro. Por quê? Porque isso vai produzir honra. E se pelo meu testemunho alguém também decidir ser humilde, nós vamos construir um elemento de honra. Mas se o outro que está zangado e eu também, vamos construir o quê? A queda, o orgulho, a arrogância, a prepotência, né? A violência. Então nós queremos o desarmamento do Espírito, para que o Espírito Santo tenha liberdade de entrar na nossa intimidade e nos ajudar a vasculhar os nossos conceitos, as nossas motivações, os nossos sentimentos, nossas emoções, e nos ajudar a construir alguma coisa de valor eterno, alguma coisa que seja procedente do coração de Deus, procedente do centro da palavra de Deus, para não ter que botar a nossa costa para levar paulada, né? Porque quem não tem a prudência nem a sabedoria, acaba sendo saco de pancada de alguém. E é ruim isso. É melhor que a gente, estando no caminho, avalie com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, e escolha fazer a coisa que vai honrar, vai engrandecer não só o reino de Deus entre nós, como nós dentro do reino de Deus e dentro da sociedade dos homens, né? Os lábios do prudente, nele se acha sabedoria, mas a vara vai disciplinar aquele que não tem bom senso. Quem tem entendimento, fala com sabedoria. Isso aqui é outra versão. Quem tem entendimento, fala com sabedoria. Mas quem não tem juízo, merece a disciplina. Quem fala com entendimento, fala com sabedoria. Mas
quem não tem juízo merece a vara, a disciplina, o castigo. Então, só para deixar esse terceiro pilar bem estruturado na mente dos irmãos. Vamos para o quarto e último pilar aqui agora. Veja aí. O Salmo 111, verso 10. Então, no Provérbio 16, 18, vocês viram, né? A soberba, a arrogância precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda, mas a humildade precede a honra. Salmo 111, 10, colocou? Ótimo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Como é que a gente conclui toda essa fala aqui? O temor do Senhor, a submissão ao Senhor, o reconhecimento da autoridade do Senhor, aquela reverência ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Por isso que o reino de Deus tem que vir para dentro de nós. Porque nós temos que reconhecer a soberania de Deus, o propósito maior de Deus. Então, o temor do Senhor, o temor não é aqui medo, é a reverência. Isto é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam isso. São prudentes os que colocam a soberania de Deus acima dos seus interesses pessoais, dos seus interesses de classe, dos seus interesses econômicos, dos seus interesses financeiros, dos seus interesses. A prudência procedente de Deus é muito importante para que ela esteja predominante na vida da gente. Então, revelam prudência todos os que praticam esse princípio. Revela a prudência. Eles revelam prudência. Então, isso aí é um privilégio do Antônio, isso é um privilégio do Joaquim. Não, isso é um privilégio de todo ser humano que reconhece a autoridade e o poder de Deus sobre a sua vida. É uma bênção disponível para todos nós, é uma promessa de Deus. Aquilo ali é uma promessa de Deus. Todo o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência todos os que o praticam. É uma promessa, se você praticar, você vai ter essa bênção. Se você levar isso em consideração, você vai ser abençoado. Então, todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então, tudo isso é permanente. As demais coisas baseadas na carne são transitórias. Isso é permanente. O temor do Senhor, respeitado, é permanente. Porque Ele é eterno, Ele é infinito. Todos os demais governos que você conhece, todos os demais principados que você conhece, todos eles são transitórios. O Senhor é permanente. Porque Ele é eterno, Ele é infinito. Ele é aquele que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Nós estamos falando aqui então de construir uma vida e as relações a partir dessas prerrogativas, né? O ódio produz o conflito, o amor elimina o problema. A integridade produz a segurança, a perversão produz a instabilidade. Falar com prudência é sabedoria, o insensato recebe o castigo. Soberba e arrogância precedem a queda, humildade precede a honra. Se quisermos saber o caminho de como conseguir tudo isso, está lá, o temor do Senhor, a submissão ao Senhor e à palavra do Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. E todas as pessoas que praticam isso alcançam a prudência e o bom senso, e por isso serão bem-aventuradas e felizes. Que Deus nos abençoe. Ficou claro aí esses pilares para os irmãos? Somente um sim, então estamos... Aí uma senhora levantou a mão timidamente. Outro lá levantou 2 dedos, então já está avançando mais na nossa tese. Acho que pode ser, né? Quando Sun Tzu foi chamado para coordenar um exército indisciplinado, ele falou, posso coordenar esse exército, mas eu tenho que ter carta branca do rei. O rei falou assim, pode fazer o que for preciso. Ele, pode, então tá bom. Aí ele chegou lá para o exército e disse, olha, o rei me deu aqui a responsabilidade de coordenar esse exército.
E ele disse que o exército está muito desorganizado, muito bagunçado, muito dividido. E ele me disse que eu tinha que unificar esse exército, arrumar esse exército. Então eu vou dizer para vocês uma coisa muito simples. Eu vou dizer assim, quando eu disser assim, soldados, à direita, vou ver, aí eles tinham que virar para a direita. Tá? Soldados, à direita, vou ver, volta à direita. Soldados, à esquerda, vou ver, volta para a esquerda. Então, entenderam? Então agora, soldados, à direita. Aí uns virar para a direita, outros virar para a esquerda. Aí ele falou, bem, se o soldado não fez do jeito que era para fazer, é porque ele não entendeu corretamente a ordem. Então a falha é do general. Então o general tem que repetir a ordem e ter certeza que todos entenderam, para que não haja um erro por falha de comunicação do general. Tá bom. Então agora o general disse, ó, quando eu falar direita, vocês vão virar para esse lado. Quando eu falar esquerda, vocês vão virar para esse lado. Então agora, à direita, aí um cara virou para lá, outro cara virou para cá. Ele disse, quando o general deu uma ordem, explicou a ordem, e as pessoas não obedeceram, ele tem que ter uma posição mais drástica. Chamou o primeiro dali, foi aqui, traz uma espada aí, cortou a cabeça dele, pá. Depois de cortar a cabeça dele, mostrou assim, ó, quando o general dá uma ordem e ele não obedece, então ele tem que ser punido porque ele foi desleal. Aí a pessoa, agora vamos ver se então agora vai dar certo. Quando eu disser à direita, vocês viram para cá. Aí quando eu disse à direita, todos viraram para a direita. Parece que faltava uma disciplina. E a punição foi rigorosa, violenta, cortar a cabeça. Eu fico pensando, misericórdia. Não queria nunca viver numa comunidade como aquela, nunca queria ter um general como aquele. Mas o nosso general, ele diz, ó, se você não obedecer os princípios, você vai ser desonrado. E às vezes, cortar a cabeça é menos problemático do que você carregar uma desonra o resto da vida. Tem que ter muito cuidado para não perder, ficar com a cabeça, mas perder a honra, perder a dignidade, perder o bom nome, é mais do que perder a cabeça. E muita gente se suicida porque perdeu isso. Não é assim? Infelizmente acontece. Então, não faça apologia nenhuma da violência do Sun Tzu. Acho totalmente errado, não quero fazer, nem quero estar lá. Nem sei se é verdadeiro isso. Pode ser que seja uma ilustração. Mas a grande verdade é que nós mesmos, muitas vezes, cortamos a nossa cabeça porque não sabemos fazer as escolhas certas. E isso faz a gente ficar perambulando no mundo, sem honra, sem valor, sem prosperidade emocional, espiritual, zanzando daqui para acolá, ao sabor das ondas. O que se quer nesta manhã? Alertar para buscar o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Buscar a palavra do Senhor como ferramenta que o Espírito Santo vai usar para estabelecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Para que a gente faça a coisa certa e receba do Senhor a aprovação. E que no tempo apropriado, a aprovação também virá pela palavra do Senhor que cobrirá toda a terra. A palavra do Senhor vai cobrir a terra toda, assim como as águas cobrem o fundo do mar.